Estamos online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, caro espectador, irmão em Cristo e irmã em Cristo que está assistindo esse podcast. Meu nome é Matheus, sou apresentador do podcast CatCast, podcast católico número 1 do estado de Rondônia, o único também, né? E muito feliz em ter você aqui assistindo, buscando conhecer mais sobre a nossa igreja e sobre mais um novo testemunho. Para quem ainda não conhece, nós já temos alguns episódios, só entrar no nosso canal, o episódio com a Valéria, com o João Paulo e com a Kívia. Foram ótimos episódios, episódio muito engraçado, descontraído, acho que só tem dia, e muita unção também. Vou apresentar a nossa convidada de hoje, ou melhor, pedir para que ela se apresente. Boa noite, Carol, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Carol, se apresente para o pessoal, por favor. Boa noite, galera. Vou fazer uma breve apresentação. Me chamo Ana Carolina, a maioria me chama de Carol, né? Tenho 25 anos. Eu faço parte do movimento Renovação Carismática há 8 anos. Vai fazer 8 anos que eu estou caminhando na renovação. Iniciei no Ministério Jovem e hoje eu estou na coordenação do grupo de oração. Glória a Deus. Carol, eu falo que é o meu costume já, né? Porque todos os podcasts começam assim. Fala pra gente da pequena Carol. Pequena. Vamos começar do início, lá, vamos retroceder um pouco. A pequena Carol em idade, né? Então, eu não tenho nenhuma história assim muito impressionante, né? Não saí do tráfico e vim para o Senhor. Eu cresci em berço católico, né? Meus pais sempre foram católicos. Quando, na minha primeira infância, ali, dos 3, 4 anos de idade, meus pais eram do movimento, os dois eram do movimento. Movimento carismático? Isso. Nossa, que legal. Meu pai era do Ministério de Pregação e minha mãe era da Intercessão da Música, até então. Ou seja, já foi iniciada desde o ventre, né? Com 4 anos já. Com 4 anos já pegava o microfone lá e Chandra Candra. E aí, assim, com o tempo, né, eu fui crescendo, aí eles saíram do movimento, continuaram na igreja, mas saíram do movimento, saíram do ministério. Nós passamos por transição de 2 comunidades, que na época, quando a cidade ali tinha renovação ali em Jaru, era somente na São Benedito, né? Sim, conheço. Começou ali. E aí, a gente saiu do movimento, a gente entrou para a paróquia São João Batista, até a gente migrar para a comunidade Nossa Senhora Aparecida. E ali eu fui crescendo na fé, né? Na catequese, aprendendo sobre a devoção mariana. Meu pai, ele tinha uma de oração muito ativa, eu lembro de ver ele orando com a Bíblia no quintal, da minha mãe rezando o terço. E assim eu fui crescendo, né? Até meus 10 anos de idade. A partir daí as coisas começaram a mudar para pior. Para adolescência, né? É o normal. Sim, até aí estava tudo muito bem, né? Meus pais tinham uma loja de calçados na cidade. E aí ele recebeu uma proposta de emprego na prefeitura. Aí ele iniciou o trabalho na prefeitura como secretário. E a partir dali as coisas começaram a desandar, né? Ele envolveu muito no trabalho e acabou se decepcionando com algumas coisas dentro da igreja, né? Acabou sendo alvo de algumas críticas por ele estar no meio da política, né? Acabaram achando que ele estava ali também envolvido em coisas que o prefeito tinha feito na época, né? Uhum. E aquilo decepcionou muito ele, que até então ele é ativo na comunidade. E ele se afastou e ele voltou para o vício do alcoolismo. E quando ele entrou no movimento, né, ele foi alcançado por Deus e ele se converteu e se libertou do alcoolismo. A partir de então ele começou a caminhada dele no Ministério de Pregação e também no Ministério de Cura. Só que nesse momento, né, que ele se decepcionou com alguns irmãos dessa comunidade, ele acabou caindo novamente. E a partir daí as coisas começaram a desmoronar. Meus pais tinham muita briga, os dois, muitas crises, né? E nesse período a minha mãe também parou de ir para a igreja, né?
e assim, mais ocasionalmente. E ali eu fui crescendo 11, 12 anos com essa situação complicada, né? E a minha irmã tem 5 anos de diferença de idade, né? Tem irmã? Tem. E aí eu tinha que ali naquele momento ter uma maturidade que eu não tinha, né? Pra conseguir acalmar ela, porque quem sabe que tem uns pais brigando dentro de casa é muito difícil você não ter. Meu pai saiu de casa, minha irmã tinha, creio que 3 anos, eu tinha 13. Nossa. Então eu entendo bem. E é complicado você pensar ali, eu sou mais velha, mas eu tenho que segurar a peteca, né? Então a gente viveu ali situações bem complicadas, de madrugada, à noite, discussões bem intensas, né? Então eu tinha que tentar acalmar ela, né? E aí, quando eu entrei nessa fase de pré-adolescência, eu comecei a perder a referência que eu tinha dentro de casa, né? Que até então eu via eles como referência. Sim. E aí eu comecei a ir para a igreja só que de modo muito automático, né? Eu ia porque eu era católica, porque meus pais eram. É como acordar e ir ao trabalho, né? Sim. Você vai porque é aquilo que você faz todo dia, o cérebro já está acostumado. Muito mecânica, né? Vira automático. Automatizado, isso. E aí eu ia para a igreja por ir, sabe? Para missa. Eu sentia que alguma coisa faltava dentro de mim, eu não sabia o que era até então, né? Eu achava bonito, quem cantava, quem lia lá na frente, mas eu não tinha coragem de fazer nada disso. E aí eu me lembro que nesse período de 10, 11 anos me chamaram para participar de um coral de Natal, e aí eu descobri que eu era afinada. Olha, não é que ela tem afinação? Eu nem tanto sabia de nada disso. Eu achava bonito, mas eu falava, acho que isso daí não é pra mim, não. Aí eu descobri. Aí, digamos que despertou alguma coisa, assim, algum interesse em mim, né? Então, quando tinha apresentação, eu gostava. Aí comecei a iniciar ali na comunidade com a liturgia, me chamaram para ler, e eu fui perdendo a vergonha e me acostumando. Até aí tudo bem. Aí nesse período dos 13 aos 16 anos, aí a rebeldia tomou conta. É a idade, né? É a idade. Eu tenho uns 15 anos aqui em casa. A Luana falou que eu tinha que falar da minha época gótica e todo mundo me falar. Ah, mentira que você teve a época gótica. Tive, pode acreditar. Gente, vocês conseguem olhar pra cá, ó. Tinha cabelo roxo? Menino, só faltava. Eu queria ficar de vermelho, era doida pra o cabelo vermelho. É porque a paleta de cores gótica, né? Mas era assim, né? Dos 9 anos, eu era muito taxada assim, de aquela criança muito certinha. Ah, porque os pais vão na igreja, você é muito certinha. Nossa, como ela é estranha, ela é cristã. Sim, é tipo isso. Você pensa, naquela época as coisas já eram assim, né? Imagina agora. Porque hoje você não pode ser nada, né? Sim. Hoje se você for qualquer coisa hoje, você está errado. Exatamente. É complicado. É uma luta diária, né? Sim. Você ser cristão hoje é você ser rebelde. É basicamente isso. As pessoas geralmente olham assim, nossa, você viu aquele cara entrando ali? Ele vai na missa, como que ele tem coragem de tirar? Ele reza um terço, como assim? Adoro imagem. Ai, tá. Aí, o que aconteceu? Com 12, 13 anos, eu tive meu primeiro namoradinho ali. Tive minha primeira decepção também. E aí, o que aconteceu? Eu perdi minha referência paterna, né? Devido ao que estava acontecendo. E nessa fase de 12, 13 anos, foi bem difícil, né? Eu perdi um pouco de contato com meu pai, porque diante de tudo que aconteceu, eu acabei gerando muito ressentimento, então eu não conseguia, assim, como é que eu posso dizer? Não conseguia olhar para ele sem sentir algo ruim. Então foi um tempo bem difícil, que eu perdi, assim, a referência masculina. E aí eu tive essa decepçãozinha desse primeiro namoro, e aí então, digamos que a figura masculina para mim, ela se perdeu. Aí eu comecei essa fase de rebeldia, usava tudo muito preto, escutava muitas canções assim, voltadas assim para morte, para suicídio, porque tem muitas canções assim, né? Sim.
Sim, e Galera do muitas rock, até disfarçadas, né? Sim, é E bem. muitas até disfarçadas, às vezes parece uma Bem coisa de amor poético. bem bonitinha, poética, mas igual eu ouvi, gente, eu não tô falando mal do Renato Russo, tá? Só pra deixar claro. Fãs do Renato Russo, não cancele o podcast. Mas eu ouvi uma música do Renato Russo recentemente, que eu até chamei minha mãe, ela falou, não escuta essa música. Era uma música que eu já tinha escutado, já conhecia. Porém, depois de todo o meu testemunho que gerou depois da minha conversão, eu vi com outros olhos, eu escutei com outros ouvidos na realidade, né? Falei, gente, quando ele escreveu essa música, eu consigo imaginar como ele estava. Eu achava a letra uma poesia, coisa mais linda. E depois eu fiquei com pena dele. Eu falei, cara, ele devia estar passando uma situação muito ruim. Eu acredito que eu mergulhava nessas canções porque era algo que eu tentava traduzir, né? Para aquilo que eu estava sentindo, tristeza, frustração, raiva, né? Gente, eu escutava muito rock pesado. Sabe a casa do barulho? Tem rock que, gente, não tem uma letra decente. Tem uns rocks muito legais, né? Tem uma letra bacana até. Mas era aqueles rocks que só tinha barulho. Nada construtivo pra sua vida. O que hoje em dia é o funk, né? Só tem barulho e nada construtivo pra sua vida. Realmente. E aí, o que aconteceu, né? Eu vivi nesse tempo, assim, meio revoltada com as coisas. Eu sempre tive uma personalidade forte. Sempre foi um pouquinho difícil de lidar. Mas até os 11 anos, eu era até uma criança obediente. Entrou nessa fase aí dos 13 anos, o negócio desandou. Eu falo que as coisas só não foram piores, eu não tive experiências piores, porque minha mãe me segurava bastante. Minha mãe era bem rígida, não, você não vai. Às vezes dava conflito ali, batia a boca, mas no fim ela batia o martelo. Mãe é mãe. Mãe é a autoridade suprema dentro de uma casa. Mas tem gente que consegue, né? Burlar o Ainda sistema. muro, né? Misericórdia. Gente, graças a Deus. Mãe, agradeço. Eu Muro, nunca vai. pulei o muro. Não porque esse muro não tem como pular, mas é porque eu não vi essa possibilidade. Menina, uma vez eu testei muro, pra ver se eu conseguia pular. O que deu? O que você acha? Mãe! Pessoa desse tamanho tentando pular muro. Você usou Vai dar escada? certo. Aí, o que aconteceu? E aí eu fui crescendo assim, essa fase de adolescência muito revoltada com a figura masculina. Ali internamente em mim eu tinha muitas ideias feministas, assim. Que eu pensava assim, se o homem pode fazer isso e aquilo, a mulher também pode. Se um homem pode errar, a mulher também pode. E aí eu fui ficando assim, essa mentalidade. Então eu tive pequenos relacionamentos ali em que eu fazia questão de fazer o outro se sentir inferior a mim. Porque era uma dor, era como se eu quisesse expressar a dor que eu estava sentindo no outro. Como se eu quisesse que o outro sentisse o que eu estava sentindo. Olha pra você ver que loucura. E às vezes a pessoa, não sei se foi o caso, né? Mas às vezes a pessoa estava ali tentando só ser um cavalheiro, né? Ou tentando te deixar feliz, porque a gente, que é homem, vê essa dor, né? Nas pessoas. Tanto homem quanto mulher, né? A gente vê quando a pessoa está passando por uma fase difícil. Às vezes a pessoa estava lá só tentando ajudar e você, tipo, afastando ela ou batendo nela, metaforicamente falando, né? E aí, ali com 17 anos, eu entrei para a faculdade. E aí foi nesse período que eu recebi um convite para participar do retiro. Porque assim, né, meus pais cresceram, eu cresci sabendo o que era renovação carismática, o que era canção nova. Mas chegou uma fase ali da minha adolescência que eu achava aquilo muito radical. Então eu já sabia o que era oração em línguas, eu já sabia o que era tudo isso. Pra mim era uma galera muito radical, sabe? Muito extremista. Falava, gente, eu não quero ficar no meio dessa galera aí que eles são muito fanáticos. São muito doidos. Eles não têm juízo, não. Aí, velho. Aí minha mãe, você tem que participar de um retiro pra você mudar um pouco, isso é muito difícil, Carolina, aqui não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou ficar no meio dessa galera aí, não. O povo é tudo fanático. Você não é muito doido. E sim, nós somos muito doidos.
fanáticos. Sim. Fanáticos por Cristo. Agora me diz o defeito disso. Mas quando a gente tá com essa mentalidade mergulhada no mundo, a gente acaba achando assim que a religião, ela nos priva de muita coisa. Ela nos tira a liberdade. Tipo uma doença, né? A religião. Sim. A gente tá assim, a gente acaba sendo alienado mesmo, achando que a religião ela vai te paralisar ou ela não vai deixar você tomar suas decisões. E não é bem assim, né? A religião ela nos guia para Cristo. Mas pra gente entender isso leva todo um processo. Porque eu nunca fui uma pessoa que falava assim pra mim, isso é isso e pronto. Eu tinha que saber o porquê. Eu tinha que encontrar o sentido, né? Então ali eu sabia que meus pais tinham tido contato com renovação, tinham tido experiência com Deus, mas eu não tinha tido essa experiência profunda. Não né? tinha sido batizado no Espírito ainda, né? Até uma época que eu e a Luana, a gente ficou à frente de coordenação de grupo de jovem. E a gente ficou um tempo ali, não deu certo, né? O grupo de jovem ali naquela comunidade nunca parava, sempre acontecia alguma coisa, a galera sumia. PJ? Isso. Continua. Então você foi fechadeira? Oi! Meu filho, já rodei tudo aqui. Passou por todos os cantos da igreja católica. Parar em um. E aí, ali, eu ficava me questionando nessa época, né? Eu mais a Luana. E faltava alguma coisa, a gente não sabia o quê. A Luana, graças a Deus, sempre teve mais juízo que eu. Eu tava ali, mas eu tinha umas ideias muito erradas na cabeça. Aí o que aconteceu? A gente recebeu um convite. Eu estava com 17 anos, a gente já tinha entrado para a faculdade, primeiro ano de faculdade. A gente recebeu um convite de uma amiga dela em comum para a gente ir para esse retiro, que era um amor maior. Primeiro anúncio. E aí a gente, né? A Luana estava, acho que mais empolgada que eu. Falei, vamos, né? Vamos ver o que vai dar esse negócio aí. E eu entrando pra faculdade pensando, não, agora eu entro pra faculdade, eu tenho minha liberdade, agora eu vou soltar as frangas, não tem? Eu sei que você pensou que quando você entrou na faculdade você falou a mesma coisa, tá? Todo mundo falou isso. Uma cada 30 não falou. Isso bobear ainda é menos. Eu acho que menos. É mesmo, uma a cada 100. Agora eu vou atingir a maioridade, vou estar na faculdade, ninguém vai estar por perto. Agora eu faço o que eu quero. Sei. Vai Vou viver na balada. Ai, gente. Vou pro show de heavy metal. Misericórdia. Vou tocar guitarra até 1h da manhã. Ai, velho. Mas eu tinha outros planos, né? E aí, um dia antes, na sexta, eu pensando, acho que eu não vou pra esse retiro, não. Acho que não vai ganhar nada com isso. Sabe assim? Ah, eu sei. Eu sei, um monte de gente tá assistindo, sabe? Difícil. Gente, vocês olham pra essa cara de meiguice aqui, acho que a pessoa é só uma delicadeza. Eu tenho medo de pessoas assim, de verdade. Carol, você é uma pessoa que eu não quero lembrar. Vou ser sincero. Eu oro pelo Diego. Porque ele imagina que eu tive bravo e eu não quero ver, não. Ele já tem um semblante mais sério, né? Não dá pra imaginar. Eu sou uma caixinha de surpresas. Aí. E você não queria ir no encontro. Eu não queria ir. A gente começa a rir, é difícil voltar. Eu não queria ir. Aí eu fui, deitei. E aí eu tive um sonho, né? Da sexta pro sábado, na madrugada. Tive um sonho comigo mesmo, deitado, dormindo. E aí chegava um homem no meu quarto de branco. Ele deitava do lado da minha cama e me acordava. Aí eu olhava assim. Aí ele falava pra mim assim, Carol, você não quis estar lá, naquele lugar. Mas naquele lugar era o lugar que eu tinha preparado pra você, pra fazer algo que você nunca experimentou na vida. Então você não foi? Isso na madrugada. Ah, tá. Na madrugada.
Eu acordei, menino, assustada. Falei, gente do céu. Eu preciso ir pra esse retiro. Isso é um aviso. Vou discutir com Deus. Eu mesmo louquinho ainda obedeci, entendeu? Pelo menos teve juízo nessa parte, obedeceu, né? Depois uma dessa, né, também. Aí eu fui, né? Beleza. Aí a gente teve o primeiro momento de oração. A Luana já foi batizada no Espírito Santo, já recebeu o dom de línguas e eu nada. Eu olhava assim, falando, meu Deus, o que tem de errado comigo, Senhor? Aí eu lá, assim, sabe? Eu tava no retiro, mas eu tinha resistência. Falava assim, eu não vou me impressionar fácil, não. Sabe? Desse jeito. A Luana lá já tava no manto, já fazia hora, entendeu? Já tava na intercessão. Eu já tava na caixinha de intercessão naquela hora. Daqui a pouco ela já tava pregando lá, se deixasse. Aí a gente teve um momento ali de cura mesmo, da paternidade e maternidade, colocaram os servos ali na frente. E ali foi um momento de experiência muito profunda para mim. Ali eu fui curada. Das coisas que eu tinha vivido da infância até para a adolescência, até aquela data. Né? Uhum. Aí, principalmente assim, na área paterna, né? Então ali foi um momento de muita cura para mim. Aquelas pessoas estavam representando os pais. E foi um negócio assim tão sobrenatural que era como se fossem meus pais mesmo me abraçando. Assim. Era uma coisa muito, muito louca. Aí teve um momento de intervalo. Teve um momento que mais me tocou mesmo, que eu fui batizada no Espírito Santo, foi um momento de adoração. O Diego estava até cantando. E aí foi aquela música Minha Essência, de Thiago Braga. É uma música bonita. Ali eu me derramei, sabe? E aí os servos oraram por mim, intercederam por mim, ali fui batizada no Espírito Santo. Porque assim, eu sabia o que era o movimento, eu sabia o que era oração em línguas, mas eu queria experimentar. De forma que fosse algo natural, né? Não que fosse automático. E como eu sabia que lá na infância eu tinha recebido o dom de línguas, eu não queria fazer aquilo de forma mecânica, eu queria mesmo que o Espírito Santo me conduzisse. E foi ali naquela hora. Aí no outro dia, filha, eu já estava com a cara desmanchada, toda feliz, dançando tudo, porque no primeiro dia você não dança nada, né? Eu acho que eu tô no primeiro dia há muito tempo, porque eu não danço. Eu me recuso. Você vê eu e o Everton e o Douglas, os três, um lá de gol no grupo de ação, a nossa dança é aqui, ó. Mas cada um tem um perfil. Essa é a nossa dança. Cada um tem um perfil. Sei lá, no grupo da Valéria, o Sidney também. O Sidney também, ele conduz paradinho, velho. Bate a palminha, só isso. Eu sou fã dessa relação, paradinho, batendo palma. Eita glória! Aí do perfil, não deixa de ser carismático. E aí, a partir daí, que eu comecei, assim, a ver o que faltava. Porque eu era católica, né? Meus pais eram católicos. Eu cresci no meio católico, mas eu não conhecia Jesus verdadeiramente. E ali eu fui impactada pelo Senhor naquele retiro. E aí eu lembro que na época eu era coordenadora, né, do Ministério Jovem. Ela falou assim pra mim, Carol, você acha que isso vai acabar aqui no final de semana? Tá começando agora. Que a virada de chave tá começando agora. Que é a confirmação daquilo que eu escutei no sonho. A mensagem de Jesus pra mim no sonho. Aí você vê como é que as coisas são, né? E aí a gente começou a iniciar o processo de formação. Nesse meio tempo, né? O Diego apareceu. Foi devagarzinho, igual mineiro, sabe? Agora ele aparece. E aí a gente começou a desenvolver amizade ali, conversando, mas eu nunca tive intenção de ter um relacionamento com ele. E eu como eu tive aquela experiência ali, com
foco era desenvolver aquilo. Então, com você travado, ele ainda conseguiu te molestar. Ô Diego, depois do podcast a gente vai conversar. Me passa umas dicas, por favor, porque eu não sei o que vai acontecer primeiro. Se eu desistir ou só ser abençoada. Gente, desculpa, piadas à parte. É o nível. Ai, Jesus. E aí a gente começou a conversar, né? Até que o Diego decidiu falar, né? Que ele não queria ter só amizade, mas ele tinha a intenção comigo de ter um relacionamento. Eu falei, epa, e agora, Jesus? Aqui, ó. Aí teve uma vigília do Ministério Jovem, o Diego foi viajar. Aí eu fui pra vigília, contei pra Val o que estava acontecendo em Val. Tem muito tempo que tem umas coisas acontecendo, tem gente me propondo relacionamento, tem um menino evangélico na faculdade, agora tem o Diego, não sei o que eu faço. Isso é mal da faculdade, né? Uhum. Você não é a primeira pessoa que eu escuto falar que sempre vem no evangelho. E eu tenho esse testemunho também, veio uma protestante também. E já algumas pessoas já chegaram, sempre vem um protestante, né? Não, e detalhe, quando eu participava da PJ, eu falava pra Luana, a gente vai ter que arrumar um evangélico pra casar, porque a gente não vai achar um católico decente aqui, não. Eu vou deixar você falar que eu pensei no comentário agora, mas você já sabe que eu pensei, então eu vou deixar quieto. Aí eu falei isso pra Val, né? Ela falou assim, então vamos orar, Carol. Aí a gente foi pra vigília, né? E eu orando. Porque assim, eu acredito que Deus ele não escolhe as pessoas pra nós. Assim como tudo na vida, ele nos dá livre-arbítrio. Mas eu acredito também na bênção do Senhor. Se for alguém que vai atrapalhar na caminhada, que vai te afastar de Deus, Deus vai te mostrar, né? Aquela pessoa não serve pra você, né? Vai da gente querer ver os sinais também, né? Sim. A gente tem que ter muito discernimento, né? Muita sabedoria. E aí eu fui pra essa vigília e eu fui bem objetiva com Deus. Eu falei, ó, Senhor, né? Diego me propôs isso, eu preciso da sua confirmação, se isso é da tua vontade ou não. E aí a gente começou a orar ali, né? E aí eu tive a autorização de diante do Santíssimo, tive a autorização do nome do Diego. E aí falei, era evangélico, não é? Não é um protestante. Aí eu fiquei assim, eu recebi a visualização, mas eu fiquei meio em choque, né? Falei, caramba, fui tão objetiva, Jesus foi tapão. Ô Diego, quantas vezes no dia você estava indo no sacrário? Aí depois disso, a gente conversando, né? Ele estava viajando. Aí eu fiz uma proposta pra ele. Falei, a gente vai ficar 3 meses em oração. Pra discernir se isso é da vontade do Senhor ou não. Por favor, só abrir um parênteses que eu quero que você explique. Quando você diz ficar em oração, o que é ficar em oração? Que não é ficar. Ah, sim. Nós dois oramos durante esses 3 meses, sem contato físico. O único contato físico era mão. Só segurando um na mão do outro, abraço e acabou. Não era Tem na um termo mão. para isso, eu não sei se na igreja católica a gente tem esse termo, mas eu já ouvi esse termo em algumas igrejas, que é a corte. Ah, sim. Que é a corte, que não tem contato nenhum. Eu já ouvi falar. Isso é ficar na igreja, gente. Isso. Porque ficar não é de Deus. Não é eu vou ficar não, galera. E aí a gente ficou esses 3 meses em oração, né? E cada mês era consagrado uma pessoa do Espírito Santo. Então primeiro foi o Pai, o Filho e depois o Espírito Santo. Isso tudo por direcionamento da Val. Conversar com ela, que ela era minha pastora na época, né? Ela sempre falava pra mim, Carol, eu não posso opinar em nada, falar que isso vai dar certo ou não. Você entra em oração e deixa Deus te confirmar. E a gente ficou esses 3 meses em oração, e aí o Senhor ia direcionando as palavras, né? Os versículos. E aí a gente chegou à conclusão que era da vontade de Deus aquele relacionamento. Nesse meio tempo a gente foi se conhecendo, indo pra igreja,
né? A gente tinha uma rotina ali bem ativa. A gente ia na segunda-feira para oração, terça-feira grupo de oração, quinta-feira outro grupo de oração, sexta-feira a gente ia para missa. Então a gente tinha uns momentos ali como qualquer casal, né? Vai na praça, toma um sorvete, conversa, mas também a gente tinha um momento ali junto em oração. E aí a gente fez um propósito, né? De que eu acredito que hoje é um desafio, mas não é impossível, de viver um namoro em castidade, né? Um namoro correto. Né? Sim. É um grande desafio que todo jovem cristão passa. Né? Principalmente, eu não estou dizendo que é esse o caso, mas eu quero tocar nesse ponto, porque é um ponto que eu vejo que muita gente passa. Pessoas da conversão, por exemplo. A pessoa viveu... Eu, por exemplo, já morei junto, já vivi em Juízo Desigual. Conheço pessoas também que já viveram em Juízo Desigual, que se converteram. Então, hoje vivem na castidade, hoje eu vivo na castidade, porém, é mais difícil. Eu imagino que seja mais difícil, porque você passa durante toda a sua vida, você viveu aquilo ali de um jeito. Aí eu penso, para mudar, até para começar um namoro, eu acho que é mais difícil. Sim. Né? Sim, é verdade. Eu estou lendo muito sobre namoro agora, não porque, por exemplo, para você andar de moto, você tem que aprender a andar antes, né? Tem aula teórica, prática, daí você sai andando, pilotando até jardim de bisoca. Então, basicamente a mesma coisa. Porque quando Deus falar para mim que está na hora, né? E falar para a pessoa também, que eu não sei quem é, claramente. Sim. Aí eu tenho que estar pronto, né? Sim. E isso é muito importante, porque às vezes você pensa, eu não tenho ninguém, então eu não tenho que pensar nisso. Não, aí que é hora de você pensar nisso. É igual um livro que eu estou lendo nesse momento, eu estou lendo o Padre Adriano Zumbar, Curar e Restaurar o Masculino. Cara, que livro é esse? Que livro top! Então, um livro também de um rapaz, se eu não me engano, é Comunidade Sagrada Família, lá de São Paulo, que ele participa, Ítalo ou alguma coisa, não me lembro o nome dele do certo. Que é um livro sobre o namoro também. Tempo ou passatempo, algo assim, namoro, tempo ou passatempo, alguma coisa assim. De uma explicação, de um discernimento tão cristão, tão bonito, que geralmente, eu já até falei isso no podcast, cada livro que eu leio, né, parece que eu termino sabendo menos do que quando eu comecei. Só que nesses livros tá me dando assim, tipo uma carga, sabe, de tô me preparando mais, tô mais preparado. Então assim, a entrevista é da Carol, mas eu quis atender esse ponto porque é uma coisa que você é pastora, você é líder, chefe, coordenadora de grupo de oração, então com certeza chega suas ovelhas lá. Ai, coordenadora, o que eu faço? Ele é tão bonito, mas ele não é modesto. Desculpa, pode continuar. Mas assim, é um desafio, né? Porque a gente cresce com a mentalidade que namoro ali é um momento de passatempo, de diversão, de você conhecer a pessoa, se não der certo, beleza, parte para outro, né? A gente cresce assim, culturalmente é assim. Passatempo, né? Sim, a gente fica com um, fica com o outro e segue, né? Como se fosse algo normal, né? É comum, mas não é normal, não é da vontade do Senhor, né? Nós não fomos criados para ser usado pelo outro, né? Nós fomos criados para um propósito. E aí a gente iniciou esse namoro, né? A gente sempre consagrando ali a Nossa Senhora, a gente tinha um terço específico para o namoro. Então, todo domingo a gente rezava na gruta ali da paróquia. Eu achei até bacana, eu encontrei esse terço. E aí ele contemplava os mistérios da palavra, mas voltado para o relacionamento. Ele citava Maria, José. Achei bem legal. E aí a gente ficou esse tempo rezando o terço, né? E ali a partir dos 3 anos e meio de relacionamento, aí a gente começou a ver os desafios, né? De temperamento, de personalidade. Levou tudo isso? Vocês estão no lucro, então. Não, foram 5 anos. Vocês estão no lucro. Se demorou mais de um mês para ter essa dificuldade. Vocês estão muito louco. E ali, com 3 anos, a coisa ficaram um pouco complicada, né? Até por essa questão da castidade. Gente,
Não é só assim, vou viver a castidade, vou ter vida de oração, vou jejuar e tá tudo certo. É porque às vezes acha, né, quem deixa fora pra ele viveu a vida inteira na igreja, ela viveu a vida inteira na igreja, nunca passou por isso, então a pessoa não sente desejo também. Não é assim que entendeu? funciona. Porque é o que fala no livro, sexualidade e genitalidade. Sim. Então, tipo, a sexualidade tem vários pontos e as pessoas todas, né, não tem exceção, todo mundo sente desejo. Não é natural, porque né? é cristão que não vai sentir desejo Sim. também, gente. É da nossa humanidade, né? É, da a gente carne. tem que lembrar que a gente é espírito, mas a gente também é corpo, né? A gente também é ser humano. E aí a gente teve que se decidir, ó, até tal horário a gente não vai ficar junto, né? Em tal lugar a gente não vai ficar, né? Eu sempre falo para as pessoas assim que iniciam namoro, que não é correto, não é bom que você esteja com seu namorado, em um local fechado, sozinhos, ou fique muitas horas juntos, né? O Frei Gilson, eu vi ele falando uma vez que, por exemplo, vai sair junto, não fiquem no mesmo carro sozinhos. Uhum. Daí fala é exagero. Não, cara, mas imagina, depois de 5 anos de relacionamento, não casou ainda, 5 anos com aquela pessoa, ou seja, você gosta daquela pessoa, você se sente atraída, físico e emotivo por aquela pessoa. Cara, você vai ficar mais atraído por aquela Tá pessoa. bem na idade, né, que eles chamam de idade reprodutiva, janela reprodutiva, 20. Aí as mulheres, me desculpe, me corrija se eu estiver errado, mas as mulheres, por conta do período menstrual, tem uma época do mês que os hormônios estão mais aflorados, então... O homem sempre tá pronto, né? Mas a mulher tem uns momentos de ápice, né? Sim, então é complicado tanto o homem quanto a mulher, porque o cristão não tem um dia de paz. Então, assim, foi muita decisão, foi muita renúncia, não vamos fazer isso, não vamos se ver, né? Chegou um ponto que a gente vamos se ver uma vez na semana. Que a coisa tava complicada, assim, de segurar, né? E era ida no confessionário, era direção espiritual, tudo isso pra gente conseguir se manter no propósito, né? Nesse tempo eu ainda estava na faculdade, então meu intuito era terminar a faculdade pra gente poder casar. Terminei. Você falou em quê? Em fisioterapia. Você é fisioterapeuta? Sim. Não sabia. Não sabia. Aí veio o quê? Pandemia. Primeiro ano de formada e era o ano que eu tinha planejado que a gente ia se casar. 2020. E aí, nesse período, 2020, 2021, minha cabeça bagunçou. Emocional bagunçou, né? Eu fiquei ali à frente da Covid ali no hospital da minha cidade. Vi muita gente próxima, né? Em estado grave, pessoas morreram, né? A Val morreu desse tempo também. E ali eu fiquei muito mal emocionalmente. Muito mal mesmo. E com esse projeto de casar, né? Aí eu acabei conversando com o Diego de vamos esperar as coisas amenizarem, né? Já está previsto para 2021 as coisas se normalizarem, então vamos esperar. E aí, né, a gente muito preocupado, porque o Diego autônomo, né? Eu ainda estava iniciando, né, a minha carreira. Falei, como é que a gente vai fazer, né, para casar? A gente não tinha nada pronto mesmo. A gente não sabia onde ia morar, a gente não sabia se ia fazer festa ou não ia, o que a gente ia fazer. Falei, não, pedir intercessão de Nossa Senhora. Deu certo. Não precisa nem falar, todo mundo sabe que deu certo pra eles. Maria passou na frente, esquece. As coisas começaram assim, a fluir de uma forma assim, tão providente de Deus, sabe? Apesar que até hoje eu não entendo, foi um prover de Deus mesmo, que eu paguei meu vestido. Com um pouco de dinheiro que eu recebia, que eu não recebia muito, na época que eu comecei a trabalhar. Tinha um mês que eu não conseguia tirar R$500. No início da profissão É muito difícil, ainda mais que você começou junto com a pandemia. Sim, então, agora me explica como é que eu paguei um vestido de R$3.000. eu entendo, mas eu entendo. E aí eu vi nos detalhes, né, a providência de Deus. E aí eu tive, assim,
a certeza de que, independente, às vezes a gente quer as coisas de um jeito, mas Deus faz de outro, né? Justamente mulher, né? Que é cheia de detalhes e que às vezes quer umas coisas muito grandiosas, né? Um amigo meu me ligou esses dias atrás, que você padrinho do casamento dele. Falou, cara, minha noiva decidiu que vai casar em tal lugar e ela falou que ela não importa, mas vai ser lá. Eu não sei o que eu vou fazer, mas é lá. Ela falou que vai ser lá, então vai ser lá. Eu vou discutir? Não vou. Irmão, é nóis, vai ser lá então. Aí dá fé, né? E aí eu realizei na minha infância, né, eu tinha muita vontade de casar ali na paróquia. Porque desde criança, assim, eu não sei explicar, mas eu tinha algo muito forte em relação a quando eu via um crucifixo. E o crucifixo da Zona Batista sempre me marcou muito. Sempre olhei para aquele crucifixo e eu conseguia contemplar Cristo mesmo. E eu queria estar numa igreja que me trouxesse isso, né? Porque esses 5 anos foi um tempo ali de crescimento para nós dois, mas também foi um tempo de luta. Né? Essa luta da castidade, essa luta de entender o outro, essa luta de ver que o matrimônio, o relacionamento é algo sério, né? É difícil hoje para as pessoas entenderem que o relacionamento, se não for para terminar em matrimônio, é melhor não começar. O namoro foi feito para acabar. Exatamente. Namoro foi feito namoro para é acabar. um processo, né? Agora você não pode se envolver com as pessoas, se machucar e machucar outras pessoas sem ter um propósito, né? Nem todos nós temos chamado para o matrimônio também. Sim. E a gente poder viver o nosso processo, né? Deixar Deus trabalhar em nós, que a gente entenda a nossa vocação, leva tempo. Eu vou ser sincero com você, teve uma época que eu fiquei em dúvida com a minha vocação. Acho que todo mundo passa por isso. Eu acho que todo mundo tem esse processo, né? Eu fiquei muito em dúvida, tanto que eu lembro que a Rita de Cássia estava em Rio Preto, eu fui conversar com a Rita, eu nem conhecia a Rita, me chamaram para conversar. Eu falei, Rita, olha, contei minha história para ela, só essa aqui. E eu estou incomodado, tem um tempo com isso, com essa situação. Aí ela veio orar para mim. Só que daí ela veio e me deu confirmação do matrimônio. Só que daí começou a vir em todo lugar que eu via confirmação ali. Aí eu acho, obrigado, senhor. Você demorou a confirmar, mas você confirmou, beleza agora. Todo lado eu também vou fazer agora, beleza. Agora você acalmou o coração. Mas sério, isso tira a nossa paz às vezes. Porque eu acho lindo a vocação do sacerdotismo. Só que não é algo que eu queira, entendeu? Então eu ficava com medo, porque, Senhor, será que eu estou indo contra você? Eu não quero ser padre, mas eu também não quero ir contra o Senhor. E isso atrapalha a caminhada. Atrapalha. Porque a gente às vezes tem admiração, né? Por aquela vocação, por aquele chamado. E a gente acaba achando que aquilo também é para nós, né? Mas até a gente entender que existe aquilo que é chamado, aquilo que nos inspira também, a gente olha para o outro e vê um chamado do outro Deus, e aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Isso é o desafio, né? A gente tem o medo de estar no lugar e não estar fazendo aquilo que Deus quer de nós. Isso aí é uma das exigências, é uma das coisas que exige você ter uma vida de oração, né? Sim. Porque a pessoa que tem uma vida de oração, ela tem um discernimento maior. E é o tipo de coisa que você precisa ter discernimento. Sim. Aí aquela semana que você fica sem orar o terço, aquela semana que você fica sem ler a Bíblia, aí você vê tudo começando a desmoronar, aí você pega, não, peraí. Ave Maria, cheia de graça. Né? Aí você repara, peraí, que as coisas voltou a dar certo, mas a minha vida de oração está voltando a dar certo, eu me confessei. Aqui a gente bate muito no podcast, eu acho que você já falou com a questão dos sacramentos, do cumprimento dos sacramentos. Eu sempre gosto de estar lembrando isso aqui, porque é importante e é necessário estar batendo nessa tecla. A previsão do IBGE para agora, eu estava vendo hoje, é menos de 50% do país católico. O país que até 100 anos atrás, mais de 95% era católico. Você vê menos de 50% do país, 225 milhões católicos.
perdendo o ranking dos países mais numerosos de católicos. Não é uma questão de, queremos ser o maior, não. É uma questão de preocupação mesmo, para onde foram essas almas? Entendeu? Para onde foram? O que houve com elas? Esse ano a gente está vendo um ano de avivamento. Várias pessoas que se afastaram estão voltando. Sim. Em todo lugar. Só que a gente mesmo assim ainda está perdendo muita gente. Então, você mesmo é sua obrigação. Para de mexer no celular. É sua obrigação levar almas a Cristo, levar a palavra. Assume o teu ministério, toma posse do que Deus tem para você, toma posse do teu chamado, toma posse da tua missão. Vai para o confessionário, vai fazer uma oração no sacrário, pega o seu terço. Se você não tem, vai comprar um. Você tem R$20 para gastar com cerveja, então você tem R$20 para gastar com terço. Então, toma a tua missão. Deus está falando com você. Deus fala com a gente todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, abre o ouvido, vai escutar Deus. Pronto, já dei a minha chamada. E eu gosto sempre de falar assim que a gente não precisa estar com o microfone na mão para poder evangelizar o outro, né? Muito mais o nosso testemunho do que aquilo que a gente fala, né? As pessoas precisam olhar para nós, olhar para a nossa vida e ver Cristo, né? Isso é um grande desafio para a gente no trabalho, isso é um desafio para a gente na faculdade, né? Porque a gente ser posicionado na fé é difícil, as pessoas muitas vezes não compreendem, julgam, né? Te perseguem, ou te acham ali um esquisito. Mas se você está sendo perseguido, você está no caminho certo, né? Se você não está incomodando, aí é algo que você tem que se questionar. Se o mundo está aplaudindo, é porque está errado. Exatamente. Porque aplaude. Mesmo se você está fazendo coisa na igreja, aplaude. Né? Isso acontece muito com os falsos pastores, com dualidade de testemunho. Você testemunha uma coisa aqui, mas testemunha outra. A vida é outra. Dentro da igreja você é um, dentro da sua casa você é outro. E isso não é uma coisa de fulano e ciclano, isso é de nós todos, né? Sim. Nós não conseguimos. Ser cristão não é uma coisa de agora eu sou cristão, pronto, sou cristão 24 horas. Se a gente fosse cristão 24 horas, a gente não era pecador. A gente era santo. O negócio é, estou pecando aqui, estou vacilando aqui. Vou corrigir. Sim. Caiu e levanta. A gente não pode estagnar. Né? É aquela beleza daquele negócio que você pode falar. A igreja não é nada mais nada menos que um aglomerado de pecador. Um mais imundo que o outro, buscando santidade. Sim. Às vezes as pessoas falam, né? Pessoas que não vão à igreja, né? Não vou à igreja porque tem muito hipócrita, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Porque a gente só vai à igreja porque a gente quer seguir a Cristo, né? A gente está no caminho, até o último da nossa vida, a gente está em processo de conversão, a gente está em processo de conhecer a Deus. A gente nunca vai estar cheio do Espírito Santo suficiente. Lugar de santo é no céu, lugar de gente pronta é no céu. Exatamente. Até o último dia da nossa vida, a gente vai estar buscando a conversão, buscando a santidade, buscando fazer a vontade de Deus. Né? A gente enxergar que todo dia a gente tem algo para melhorar, é reconhecer a nossa fraqueza. Se reconhecer pecador é a nossa minoria perto da grandeza do Senhor. Gente, negócio de verdade, tá? Não é brincadeira, não. Uma dúvida, né? Até bom fazer um merchan agora. O encontro que você foi batizado no Espírito foi o Abíblia? Foi, ele mesmo. Então, gente, abrindo um parênteses aqui no Testemunho da Carol, você que está assistindo até aqui, gostou, quer viver isso que ela falou que viveu? Esse final de semana agora, dia 19 e 20, correto? Isso. Dia 19 e 20, na cidade de Jaru, vai ter o Aviva Jovem. Vai acontecer, vai ser maravilhoso, gente. Estaremos com o Giovanni e a Maria de Cacoal, correto? Giovanni e a Maria. Sim, se você quer levar uma chibatada, a Maria vai estar lá. Se você quer ser confortado, o Giovanni vai estar lá. Ele é bem o equilíbrio, né? E é o mesmo encontro que a Carol foi. No
encerra amanhã. Ou seja, esse vídeo vai ser postado às 8 horas da noite. Sim. E você tem até amanhã, segunda-feira, para fazer, meu parceiro e minha parceira. Até a meia-noite. Ó, o link vai estar onde? Vamos deixar o link eu vou deixar o link do Instagram na descrição do vídeo. Ah, sim. Então, o link do Instagram que vocês vão entrar para fazer a inscrição vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Que é o Instagram do Grupo de Oração. Sim. Beleza? Como é que é o nome do Grupo de Oração? Grupo de Oração Água Viva. Água Viva. Ok. E aí, galera? Continuando. E aí, eu casei, né? Aí eu falei, agora eu vou viver um tempo novo, né? Primeiro ano de matrimônio, fui eleita coordenadora de grupo de oração. Deus dá, mas Deus compra, né? Ele deu a providência pro seu casamento e falou, agora vem cá. Vem cá. Eu falei, Jesus amado. Nem a paz, nem chumbo aí, né? E fiquei, vamos lá. E aí, no ano de 2022, ali para novembro, eu descobri 2 problemas na coluna. Né? Que eu sempre tive escoliose, sempre tive desvio na coluna, mas sempre segui a vida normal. Eu andava meio tortinha e pronto. Homemzinho Nunca torto. me deu dor, nem nada. Nunca me deu Homemzinho torto. Jesus me endireitou, não. Jesus não me direito. Ai, gente. Tio, calma. Eu vou mutar o meu microfone aqui. Eu dou que pra mim voltar leva um tempo. Tá, respirei. E aí, eu descobri 2 problemas, né? Hérnia de disco e o famoso bico de papagaio. Aí eu falei, agora deu um combo na coluna, né? Idade de 25, coluna de 60. E aí o médico ele foi bem claro pra mim. Ele falou assim que se eu não melhorasse dentro daqueles 30 dias, provavelmente a única saída seria a cirurgia. Eu não aceitei aquela avaliação dele, né? Porque eu sabia que, já que ele tinha me falado que ela já era crônica, já tinha se instalado, então eu tinha tempo que estava ali. Não era aquela medicação de 30 dias que ia resolver, né? Falei, então eu por conta, eu vou me auto-tratar. Comecei a fazer exercícios, né? Voltados para a coluna mesmo. E aí eu fui melhorando o tempo. Só que nesse meio tempo ali de final de 2021 para novembro de 2022, eu estava ganhando muito peso de forma muito rápida. E eu nunca tinha ganhado muito peso assim. Tinha ganhado mais de 10 quilos acima do IMC normal, né? Aí eu falei que alguma coisa tá desregulada, né? Eu até achando que era alguma coisa relacionada à Covid, né? Deve ser sequela do Covid, meu metabolismo ficou mais lento. É verdade, né? A gente viu essa época, tudo era sequela do Covid. Sim, tudo. A minha mãe até hoje ela fala que é sequela do Covid, Ai, qualquer gente, coisa. isso no YouTube não vai derrubar não, né? E aí, eu comecei a fazer esse exercício, não melhorava, ganhando peso. E aí, nesse meio tempo, também eu estava com outro problema. Minha menstruação já estava atrasada há mais de 6 meses. Né? Eu sempre tive, assim, um ciclo irregular. Então, pra mim, isso era normal. E aí, eu fui procurando médico, procurei ginecologista. E aí, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Essa síndrome, ela não tem cura. Pela medicina, ela não tem cura. Você fica o resto da vida tratando. Tem 2 opções. Você usa método contraceptivo, anticoncepcional, ou você faz mudança radical na sua vida, alimentação, exercício. Tem muita restrição alimentar. Porque o que essa síndrome causa? Além dela causar muita instabilidade emocional e psicológica, ela desregula todo o seu sistema. Então, seu sistema metabólico fica lento, causa infertilidade, desregula seu ciclo, causa muita dor. E isso aconteceu tudo muito rápido. O problema na coluna, mais o peso, eu descobri tudo isso muito rápido. De novembro a dezembro, eu descobri esses 3 diagnósticos. Falei, gente do céu. Eu respirei assim, falei, meu Deus. E eu ainda estava naquele processo, né? Primeiro ano de casamento, gente, não é a mesma coisa que você
ficar 5, 6, 10 anos namorando, não. Um ano de casamento vale por 10 namorando. É outra vida. Quem nunca morou junto com ninguém não sabe disso. É outra vida. É uma descoberta. É uma descoberta, você usou a palavra certa, é uma descoberta. Eu falei, gente do céu, o que está acontecendo, né? Eu falei, vou rezar, vou colocar em oração. E aí eu decidi com a médica que eu não ia ficar com medicação, que até então eu tinha pedido para ficar com medicação. Falei, não vou ficar com a medicação, me pesando minha cabeça, né? Porque é católico, sabe contraceptivo, não é vontade do Senhor, não é da doutrina. Aí nós temos o Paulo Ricardo para dar uma aula maravilhosa sobre isso. Muito obrigado, Padre Paulo. E aí eu decidi, vou pro caminho mais difícil. Né? Falei, vou mudar a alimentação e vou fazer exercício. E isso com minhas crises de coluna, falei, vou na fé. Você está dando 3 diagnósticos de uma vez só. Tudo de uma vez, no primeiro ano de casamento. Sim. Nossa Senhora, me deram não. E me pensa, assim, foi um choque pra mim, né? Não recebi assim, tudo de uma vez. Falei, vamos lá. Falei, vou ter que deixar minha coluna de lado e vou focar nisso agora. Não vou ficar doida, né? Querer resolver tudo de uma vez. E aí eu comecei, né, essa campanha de geração, sempre de intercessão com Rafael Arcanjo, Nossa Senhora de Fátima, que eu tenho uma devoção muito forte de Nossa Senhora de Fátima. Gente, isso aqui não é nossa, a Carol que trouxe. Vocês estão vendo que é diferente do que nós temos aqui geralmente. A Carol até trouxe Nossa Senhora de Fátima para com a gente. E aí, né, eu comecei o tratamento. Eu ia para médica mensalmente, comecei acompanhamento com nutricionista. E aí eu fui começando a perder os pesos aos poucos, né? Eu estava com 66 quilos. Normal é até 55 pela minha altura. Estou fazendo as contas com os meus. Aquela fotinha lá, gente, que tá na arte, é da época que eu tava com SOP, não sabia. Já fiz meu aniversário. Em outubro, eu descobri. Sabe o quê? Em dezembro. Já tava com a SOP, não sabia. A síndrome, né? Sim. E aí, deu janeiro, fevereiro, março. E aí, em março, eu fui para um encontro lá que tinha em Jaru, de condutores. Você tava lá. Se aquele encontro foi embora. Foi uma vez. Aquilo foi agir do Espírito Santo. Foi mesmo. E aí, no final do encontro, no domingo, uma irmã de outro grupo de oração, aquele ano, ela jogou em mim assim e falou, Carol, você tem vontade de ter filho? Você já teve filho? Eu falei, não. Tenho vontade, eu tenho. Aí ela falou assim pra mim, então. E mais inacreditável que ela não sabia de nada, porque assim, as pessoas que sabiam do meu problema eram um ou outro, eram poucas pessoas. Até porque eu não queria alarmar. É o tipo de coisa que a gente gosta de falar, também nem vim pra quê, sente né? à vontade, né? Quanto mais a gente sabe, mais perguntas, Sim. é desconfortável. É desconfortável. E a gente aí tá naquele processo de adaptação, né? Eu acho que não convém falar. E eu tava muito machucada também, assim, nessa época eu fiquei mexeu muito, né, comigo. E aí ela falou assim, então faz seus exames certinho, cara. Aí eu olhei assim, como assim? Meus exames, como é que ela sabe, né? Fui fazer os exames, eu falei, Jesus tá falando comigo. Faz seus exames, porque eu ia fazer o check-up muito mês. Faz seus exames certinho, que esse bebê vai vir. Aí eu tomei posse, né? Eu assustei, tomei posse. Aí eu lembro que ela falou pra mim, não fala pra ninguém, mas eu tenho que falar pro Diego, gente. O marido pode. O marido pode. Está liberado por sacramento. O sacramento libera. E aí passou, né? Março, abril. E a gente teve um pequeno episódio ali com a esposa do meu cunhado, né? A Paula. Teve uma cesárea de emergência e eu acabei ficando lá no hospital, né? Fiquei lá uma semana. E aí nessa uma semana ali eu senti muita dor,
muita dor na coluna, muita cólica. Eu falei, isso deve ser a menstruação chegando. Eu tinha 2 meses, estava atrasada. Eu falei, deve que agora vai vir, né? E fiquei. Quando foi no sábado, era pra mim nessa semana fazer uma consulta com a médica. Eu falei, não vou poder, né? Vou ter que ficar aqui, vou remarcar para outra semana. Aí eu me lembro que tinha uma irmã lá, que abrigou a gente, acolheu a gente, a irmã da Fernanda, que é a nossa coordenadora estadual. Sim, a Fernanda eu conheço. A Suzana, que acolheu a gente na casa dela. Aí eu lembro que ela falou bem assim pra mim, assim, que existiam coisas dentro do meu coração que precisavam ser liberadas para que o Senhor pudesse me dar a graça da maternidade. Confirmação atrás de confirmação. E eu fiquei assim, né? Eu parei e sentei, porque escutei ela falou um monte de coisa lá, gente, também não associar pra me lembrar que é difícil. E eu falei, não, Deus tá falando comigo de novo. Eu vou escutar, meditar. Aí eu voltei pra Jaruna, que era bem final de semana de um seminário. Sempre já cheguei no seminário lá, alguém profetizou alguma coisa pra mim em italiano, lá eu entendi, não sei como, só Deus sabe. Italiano. Não é fácil. Eu acho que era pra mim ter certeza, né? Aí tá, passou essa semana, né? Aí deu segunda, terça, e eu senti muita dor. Eu falei, gente do céu, por que eu tô desse jeito? Aí nessa semana eu tinha uma pregação pra fazer no grupo, fiz a pregação. E era na sexta a minha consulta, né? E até a terça-feira eu tava tomando remédio pra dor. Eu falei, não vou tomar, tem uma coisa me dizendo que eu não vou tomar esse remédio. Aí algo dentro de mim falava, né? Talvez podia ser a gravidez. Porque assim, essa síndrome, a partir do momento que você é diagnosticado com ela, a chance de você engravidar é mínima. Sim, sim. Né? Porque a prioridade ali é tratar o problema para que daí a fertilidade possa acontecer. Porque ela impede, né, esse processo. Então a mulher não tem esse ciclo de ovular. Não funciona normalmente, né? Igual uma pessoa que não tem. Então você nunca sabe o que esperar. Aí eu fui na sexta na consulta, aí eu tinha que fazer ultrassom. Aí a médica abriu a tela, né? Aí eu vi, já vi alguma coisa lá no meu útero, né? Falei, meu Jesus, o que é aquilo? Uma bolinha preta, redonda. E eu olhando aqui. E a médica sem falar nada, ela olhando assim, olhando pra imagem e olhando pra mim. Falei, meu Jesus. E meu cabelo caindo, e eu com muita dor de cabeça, e eu com fraqueza. Nem tchum, né? Aí a médica falou assim, Ana, que ela chama de Ana. Você tá vendo aquele pontinho preto lá? Falei, tô. Ela falou assim, pode ser uma gravidez. Aí ela falou assim, você tá tendo dor de queda de cabelo? Falei, tô muito cansada, tô com muito sono. Ela falou assim, você vai sair daqui. Vai naquela sala do lado, você vai contar de gravidez agora. Depois você volta aqui. Eu falei, meu Senhor. Aí ela colocou assim na imagem, né? Possível gravidez, o ponto de interrogação. Ou era gravidez ou era um mioma, alguma coisa assim. Insisto, né? Aí eu fui, fiz o exame e tinha que esperar 40 minutos para o resultado. E eu fiquei, fala comigo. 40 minutos que não passa, né? Gente, nossa. E aí o exame não é igual aqueles comuns, né? Que a mulher faz, tá lá, positivo e negativo. Era o beta e a quantidade lá. Aí eu olhei aquele negócio, minha cabeça não estava nem processando mais. As aulas de farmácia você esqueceu tudo, né? Ah, a senhora não esquece de tudo. A bioquímica, você não lembrou nada, né? E aí, menina, eu olhei lá e eu fui bati no Google, né? Só vi o número 3. Aí abaixo do número 5 é negativo, né? Não é gravidez. O Diego
no trabalho, né? Tava indo pra lá pra me buscar. Aí ele, e aí? Eu falei, eu acho que não engravidei, gente. Acabei de olhar aqui no Google. Eu tô com outro cisto, já não bastava o cisto que eu tava, agora tô com um cisto no outro. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que fazer um dia. Aí, isso é engraçado, né? Aí a médica olhou pra mim, né? Porque eu sou muito expressiva, né? Não é não. A cara dela não é. Ela pegou e falou assim, você abriu o exame, né? Eu falei, abri, não tem não. Aí eu falei, você não é baby? Ela, não. Deu negativo, eu falei, deu. Aí ela foi, né, e falou, então vamos olhar os outros exames, né? Tinha um check-up hormonal que tem que fazer, pra ver se tá tudo em ordem. Você tem risco de ter diabetes, pressão alta. Aí ela falou assim, não, vamos abrir esse exame aqui. Aí ela abriu o exame, aí ela olhou pra mim assim, ficou séria? Olhou pra mim assim, não, deu positivo, mano. Você não tá sabendo o meu exame, não? Eu tá mais do que grávida, tá 3 mil, não sei quanto aqui. Eu falei, 3 mil? Aí ela mostrou, né? Ela grifou assim. Nem enxergando. Aí eu falei, eu tava muito nervosa, eu falei pra ela. Ali já falei, já dei glória a Deus, já. Eu me segurei pra não chorar. Não aguentei esperar eu chegar lá embaixo pra cantar pro Diego, mas eu não saí lá naquela hora. Só tá ansiosa. Né? E aí a médica assim, ela me deu os parabéns, né? Porque foram 4 meses de tratamento, né? Então a evolução foi rápida. Mas eu também acredito poderosamente, né, na graça de Deus, na intercessão de Nossa Senhora. Que eu lembro que eu falava assim nas minhas orações, né? Que eu tinha um desejo muito grande de ser mãe, mas que fosse da vontade dele. E que eu ia estar pronta para receber os filhos que ele me desse, quantos fossem, se fosse um, se fosse mais. Poxa, é quase impossível, né? Se procurar alguém, por exemplo, que sonha com matrimônio, não sonhar com a paternidade, com a maternidade. Sim. É quase impossível. Eu mesmo, se eu descobrir que eu não posso ter filho, eu acho que eu fico mais desesperado do que se falar que eu não posso fazer. E tem gente, né, que eu conheço que tem essa síndrome também, que entregou na mão do Senhor, né, na providência. Eu descobri cedo, né, que diagnosticava cedo. Mas não é todo mundo que é diagnosticado. Quanto mais cedo, mais fácil de ser Sim. tratado. Geralmente isso se desenvolve na adolescência mesmo, por mau hábito, ou predisposição, ou genética, não tem uma causa definida. Tem vários fatores que podem acarretar. E aí eu lembrei que nas minhas orações eu falava, né, que se eu tivesse a graça de ter um menino, seria Rafael, né, homenagem a Rafael Arcanjo. Se fosse menina, eu ia me entregar na mão de Deus, porque tinha uma lista enorme de nome de menino. E aí eu lembro, gente, como é que eu fiquei assim, né? Aí eu entrei por dentro do carro, abracei o Diego. Aí eu falei, nossa, Samanta, nem aí, nem sabia se era menina, nem tinha definido o nome, nada, eu falei desse jeito. E aí, né, eu não aguentei esperar a ultrassom, tive que fazer o exame de sangue para descobrir o sexo. Fiz com 8 semanas, que eu descobri a gravidez em 4 semanas. Bem no início, né? Bem no início. E aí eu descobri que era menina, falei, agora a gente vai discernir, né? Nossa, mas eu agradeci muito, muito a Deus e muito a intercessão de Nossa Senhora. Né? Eu sei que cientificamente eu ainda não fui curada, né? Se Deus não quiser me curar dessa síndrome, amém. Se não quiser, amém também. Né? Seja feita a nossa vontade. Sim. Eu acredito que em tudo na nossa vida Deus tem um propósito, né? E eu acredito também que às vezes Deus não quer nos curar porque Ele quer trabalhar em nós. Sabia que eu penso muito nisso? Porque assim, eu vejo muita gente, a gente está em grupo de oração, enquanto a gente vê testemunha, né? Várias pessoas sendo curadas fisicamente. Eu tenho uma cura física, sim, muito importante para mim. Sem ela, eu não conseguiria estar onde eu estou hoje. Só que uma cura que eu sempre peço para o Senhor é dos meus tumores no nariz. Porque por conta de
de vários fatores, eu ainda não posso fazer a cirurgia, né? Estou indo atrás de conseguir cumprir com tudo para poder fazer. Mas assim, sempre, igual esse encontro de cura e libertação, eu pedi, novamente, Senhor, cura os tumores no meu nariz. Assim, não com maneira de cobrança, mas Sim. se for da tua vontade, cura. Também não fico te insatisfeito, tipo, trouxe. Por que você não curou? Não, aceito. Justamente por causa disso que você falou. Às vezes é necessário a gente passar por certas coisas. Mas é para a nossa santificação, né? O Deus não está nos preparando para isso, né? Que é um meio também da gente se santificar, também de Deus mostrar pra gente. Você não precisa do Deus de milagre, você precisa da minha presença, né? Porque os sofrimentos eles vão sempre existir na nossa vida, né? E a gente tem que aprender a lidar com eles. Eu lembrei daquela passagem, daquela mulher que tinha fé que se encostasse num fio da roupa de Jesus, ela seria curada. Nossa, aquela passagem é surreal, né? Aí ele viu quem me tocou. E não foi um toque qualquer, né? Mas se for ver, tem várias passagens do Evangelho, né? Assim como aquele que foi curado pela fé dos amigos dele. Assim, são inúmeras passagens, né? Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar se quiser. Sim. Até uma doença terminal, eu acredito que Deus tudo tem um propósito. Né? Às vezes a gente reza tanto com um familiar para Deus curar, né, de um câncer, mas às vezes Deus quer santificar a pessoa por meio daquela enfermidade. E talvez a vontade do Senhor é levar aquela pessoa para Ele. E a falta aí, que é a questão da gente voltar à necessidade de uma vida de oração para poder ter discernimento. Sim. A falta de discernimento, às vezes, gera ódio da igreja, ódio do próprio Deus. Deus, né? E aceitar. E a gente fala isso, parece um absurdo, né? Sim. Mas é uma coisa que existe, às vezes nem a pessoa sabe que ela odeia a Deus, mas ela odeia. Por revolta, por insatisfação. Aí vê todo mundo sendo curado, menos ela. Sim. Mas ela não entende. Igual a gente estava na reunião do Ministério de Pregação ontem, né? Aí uma irmã nossa falou, eu fiquei no banco por 1 ano, mas porque eu tinha que entender isso. Assim, eu não consigo explicar o que eu senti por causa de... Aí eu interrompi ela e falei, irmã, eu tô há 8 meses no banco, então eu te entendo. Mas aquele negócio não gerou revolta nele, não gerou revolta em mim. E isso é assim, para poder servir. Sim. Não é nem para uma cura, mas também uma cura no meu caso, né? Se um dia Jesus quiser me curar, se ele quiser me botar na frente para pregar, para mim pregar não é ir lá no púlpito ou no encontro com 200, 300 pessoas. Não, pregar não é isso. A gente tem que aprender a lidar com os processos, né? Pregar é falar da palavra. Sim. Tem gente que só quer palco. Eu estava tendo essa conversa com a minha coordenadora ontem, que a minha maior felicidade como pregador, você sabe quando foi? Quando eu me vi sentado no chão do ônibus da faculdade. A aula tinha acabado, a gente estava esperando a pessoa sair. A gente acabou mais cedo, né? Aí tinha 2 meninas que estavam, 3 meninas eu acho que estavam no ônibus já também. Aí a gente conversando sobre o negócio de igreja. E assim, eu sempre vou armado para a faculdade, né? Vou com a Bíblia e com um terço. A mochila. Aí eu sentei no chão do ônibus, as 3 sentadas no banco. Quando eu vi, eu falei, peraí, eu estou fazendo uma pregação. Por quê? Teve introdução, teve leitura da palavra, teve desenvolvimento. Só falta a gente começar a momento de oração. Aí a parte, como pregador, é o momento que eu mais acho bonito. Porque foi um momento tão simples e tão humilde, mas que gerou fruto. Sim. E não por mim, mas pela ação do Espírito Santo, que age quando, onde, como Ele quer. Exatamente, é aquilo que eu falava no início, a gente não precisa de palco, a gente não precisa de microfone, né? A gente tem que ser testemunho vivo, né? De Jesus, né? Templo vivo. Exato. Quero ser templo vivo. É de verdade, eu sempre falo isso, o negócio é muito de verdade. E eu também acredito que a gente tem que respeitar os nossos processos, né? Porque às vezes as pessoas olham pra, nossa, mas que pregador ungido, né? Mas como fulano canta bem. Às vezes as pessoas não querem pagar o preço no secreto. Eu vi um pregador falando isso uma vez, não me lembro qual pregador. Alguém chegou, não foi o Moisés Rocha, mas foi tão doidão quanto o Moisés. Chegou assim,
eu quero pregar igual você. E você quer pregar igual eu? Você quer ser igual eu? Eu quero ser igual você. Então, peraí, o seu pai vai ter que morrer quando você tiver 8 anos, a sua mãe vai ter que adoecer e morrer também, você vai ter que passar de lá em lá do tipo, vai ter que se viciar, vai ter que ver você e sua esposa sendo viciados, ela morrer desse vício também. E ele foi falando, tipo, tragédia atrás de tragédia, só tragédia, até o momento da efusão do Espírito. E depois disso, mais um monte de outra coisa. Ele falou, passa por tudo isso que você vai ser igual. Nossa. A gente quer o milagre dos outros, não quer o nosso. Exatamente. A gente olha para a grama do outro que está mais verde, né? Porque a gente não sabe o processo de vida daquela pessoa, né? E mais do que receber o batismo no Espírito Santo, a gente tem aquela experiência de sentir arrepio. E o processo é para todo mundo é diferente. O que leva um mês para um, leva 2 anos para outro. Você vê, ontem aconteceu uma situação que eu chamei, gritei minha mãe na hora. Né? Mãe, aconteceu uma coisa muito legal. Okay. Eu consegui escrever uma música. A mãe emocionou, porque ela sabia quanto que isso para mim era importante, mas eu não conseguia fazer, porque eu escrevia música como? Só quando eu estava drogado com meus amigos. Só escrevia ou música mundana, ou música romântica mundana. Então, era o único jeito que eu escrevia. Eu aprendi a escrever música daquele jeito. Então, mesmo depois da minha conversão, eu não conseguia sentar para escrever uma música, porque começava a me dar ansiedade, crise de pânico. É como se eu revivesse aquele momento. Mesmo não querer estar lá, mesmo não querendo estar lá, sim, é como se eu estivesse lá e me ecoava. Tem um dia que eu quase desmaiei aqui porque eu queria escrever uma música para Deus. E ontem, assim, eu só botei uma batida. Foi a primeira vez que eu consegui ouvir trap. Trap eu não conseguia ouvir, e consegui ouvir um trap. E escrevi uma música. Escrevi e comecei a gravar na ontem, inclusive essa semana eu comecei. Então, assim, quantos meses foram, né? Sim. E esse foi o meu processo. E tem vários outros ainda dentro. Sim. E esse caminhar no Espírito, né, exige de nós, assim, o Espírito Santo ele nos revela aquilo que a gente precisa renunciar, aquilo que a gente precisa se moldar. A gente tem que aceitar aquilo, né? Por exemplo, às vezes eu tenho tendência ao orgulho ou à ira, né? Eu só quero pedir o Espírito Santo, mas eu não quero dar passos para deixar ele moldar. Eu quero abrir mão, né? Tipo, eu quero que você me dá, mas eu não quero dar de volta. Exatamente. Eu quero a unção, mas eu não quero ser modelado. Cara, vamos combinar. É igual aquele negócio de falar, venha pra igreja, irmão, que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma... Para, cara, para. Não caia nessa conversa, nessa história. Sim. Se você conquistar um carro, claramente Deus permitiu. Palhaçada esse negócio de ir pra igreja pra ganhar carro, pra ganhar moto. Virou pai e mãe, é? Deus virou, sei lá, banco pra ficar fazendo empréstimo e financiamento pros outros. Não sei, cara. Dias eu estava na pregação disso, falando assim que às vezes a gente trata Deus como um ídolo. Eu vou até Ele em busca de algo, não por causa dele, por querer estar na presença dele, né? Porque eu acredito assim que Deus usa dos dons que são dele, que eles não concedem, usa dos nossos ministérios como desculpa para a gente ficar perto dele. Eu lembrei até daquela música, quando vem em tua presença, assim. Sim. Que eu não vou cantar, claro, porque eu não canto. Essa música é muito bonita. É linda mesmo. O Espírito Santo, a vida de oração é muito profunda. E quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente mergulha nessas águas do Espírito, mais difícil, sim, mas mais bonito. Né? Às vezes eu estou aqui nervoso. O temperamento colérico ele não é muito fácil de lidar. E eu sei disso.
Então, assim, minha mãe sofre um pouco, porque ela trabalha e mora comigo. Então, lidar com colérica não é fácil, ela é colérica também. Eita, aí pronto, hein? Então, aqui são 2 coléricos em casa. Meu irmão acho que é sanguíneo, então não melhora muita coisa. Então, eu fico muito nervoso com as coisas. Ainda mais quando é coisa contra a igreja. Isso é igual Pedro. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com Deus, cara. E a gente vem recentemente tendo que acatar e se calar com muita coisa. Sim. Com muita coisa dentro da própria igreja. Porque foi o que falaram no Nacional de Pregadores. A única maneira de acabar com a igreja católica é de dentro. E quem ama a igreja, eu amo a igreja, eu sei que você também ama a igreja. Não é um amor só a Cristo, mas um amor à igreja de Cristo. Toda a beleza dessa igreja. Então, tende a machucar a gente. Por exemplo, se eu chegar e for dar um soco no Diego, você não vai gostar, né? Sim. Eu também não vou gostar porque eu tô contigo, vai evitar da mesma forma. Mas assim, brincadeiras à parte, quando alguém fala um sacrilégio, porque certas coisas que viraram comum de se dizer é sacrilégio. Então é como se doesse na minha alma, como se estivesse batendo na minha mãe. Quando falo de Nossa Senhora, está batendo na minha mãe. Se é consagrada, você exagera aquilo. Tanto que eu vi uma escritora, né? Eu só vi corte no podcast dela, mas eu estou com ele salvo, eu assisti inteiro. Ela falando sobre o que o feminismo está fazendo, né? Que inicialmente queriam colocar famílias contra as famílias, né? Com ideais políticos, com religiões, mas agora o movimento é muito mais profundo que isso. Agora é dentro da própria família, está acabando com a família, criando um ódio entre a mulher e o homem. Então assim, a gente está vivendo a maior época do divórcio da história. O ápice do divórcio está sendo hoje. As pessoas não se casam mais. As pessoas são ensinadas a odiar umas às outras. Se é mulher, lá vem ela. Se é homem, ai que nojo, é homem. Então, está acabando com a família. E não é só o movimento feminista, é vários movimentos que são disfarçados de coisa boa, mas que na realidade só quer acabar com a família. Eu comecei a estudar consagração para São José. Cara, que homem São José. Inspiração de vida. São José. Carol, muito obrigado. Foi muito legal, muito bom. Eita, agora! Foi muita risada, né? Eu agradeço muito você ter vindo. Infelizmente, a Jaque não pôde estar com a gente hoje novamente, por problemas pessoais, mas creio que semana que vem ela vai estar com a gente. A gente abriu um loop, um espaço de tempo, né, do último podcast para cá, por conta da minha viagem e uns probleminhas da semana passada que acabou acreditando de não poder ter. Porém, estamos de volta, todo vapor, e com novidades vindo aí, né, que eu acho que todo mundo vai gostar muito. Melhorias, tanto no cenário quanto na qualidade de transmissão. E tem uma novidadezinha que eu vou lançar depois do Aviva. Eita. E, gente, quem quer ver essa experiência que eu sempre falo, que eu vivi, que a Carol testemunhou aqui, vá no Aviva, lá em Jaru. Ou se você não tem como ir no Aviva 19 e 20 agora, vá no seu grupo de oração na sua cidade. Se você não sabe onde fica o grupo de oração na sua cidade, vai no site da RCC Brasil, procura lá ministérios ou grupos de orações. Lá é bem instrutivo o site, é bem intuitivo. Lá você consegue digitar o nome da sua cidade, lá no site vai listar todos o grupo de oração da cidade, com endereço e número de contato. Ou entre em contato com a gente pelo podcast também, pelo YouTube ou pelo Instagram, que a gente consegue direcionar vocês para um grupo de oração na sua cidade. E se você é de Ouro Preto, eu te convido a vir no Grupo Mensageiros da Paz toda terça-feira, às 7h30 da noite, na comunidade de Santo Agostinho. Temos também mais 2 grupos de oração, que, se eu não me engano, são na segunda-feira, na São Francisco, na Nossa Senhora de Guadalupe, às 7h30 também. Isso aqui em Ouro Preto. E
Vamos fazer um convite para o seu grupo de oração? Vamos. O meu grupo de oração Água Viva toda quinta-feira lá em Jaru, na comunidade Santa Luzia, às 7 horas. Né? E para quem não consegue ir na quinta, nós estamos na segunda e na terça-feira. Na segunda, comunidade São José, e na terça, na São Benedito, todas às 7 horas, com Santa Terça. E amanhã, no caso, eu não sei se vai dar tempo, é muito cima, mas temos aí 24 horas para a pessoa ver. Se você é de Teixeirópolis, ou vai estar lá amanhã, segunda-feira, hoje é dia 13, né? Segunda-feira, dia 14 de agosto, em Teixeirópolis vai ter na igreja acompanha no Instagram do podcast que eu vou passar os dados certinho. Mas vai ter missão lá amanhã. Eu tenho, se não me engano, batismo do Espírito Santo. E eu vou estar lá, a Jaque talvez vai estar também, e vários servos do meu grupo de oração estarão lá também. Vai ser glória. Amanhã. Bora. Convite agora, sério. Assim como a Viva. Eu quero semana que vem você chegar em mim, na Carol e na Valéria, falar, eu vim porque eu vi no podcast. Eita glória. Porque é sério, Carol, o que motiva a gente de continuar aqui, tanto eu quanto a Jaque, porque o podcast não é só isso aqui, né? Não é só chegar e gravar. Tanto que hoje a gente está tirando o nosso Dia dos Pais, né, para estar aqui. Eu mesmo passei uma horinha com meu pai só e ele vazei para cuidar disso. Então, assim, é um trabalho, é trabalhoso. Sim. E nós temos trabalho, nós temos faculdade e mais 20 mil obrigações, fora as obrigações dentro da igreja. Depois de gravar aqui, eu vou para a missa ajudar na transmissão da missa. Então, nós temos muitas obrigações, mas o que motiva a gente de continuar é saber que uma pessoa, você que está assistindo, às vezes você já participa do movimento, já está na caminhada, mas uma coisa que foi falada aqui, uma risada que a Carol deu aqui, serviu e falou, ixi, isso me ajudou. Pronto, para mim eu já estou mais do que satisfeito. Porque não é para me realizar, não é para realizar a Carol, não é para realizar a Jaque. É para realizar a Cristo. Tudo que a gente faz é para Cristo e por Cristo. Amém? Amém. Carol, vamos fazer uma oração para finalizar? Sim. Por favor. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este podcast. Nós queremos pedir a Deus que nesta hora teu Espírito Santo possa visitar, Senhor, os corações, os lares daqueles que estarão assistindo, Senhor, este podcast nesta hora. Nós pedimos que o teu Santo Espírito toque a cada um profundamente, Senhor. Que esse mesmo Espírito, Senhor, possa suscitar no coração desses teus filhos, Senhor, o desejo de seguir cada vez mais, de fazer a tua vontade, Senhor. Que no coração daqueles que estão cansados e desanimados, Senhor, o Senhor possa soprar a tua brisa leve, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor. Que nesta hora, Senhor, o Senhor possa derramar uma unção de amor sobre cada um desses teus filhos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse podcast, porque é tudo para a glória do teu nome. E nós agradecemos também a intercessão poderosa da Virgem Maria, para que ela passe à frente, para que especialmente os jovens que estarão assistindo esse podcast, que não fizeram a inscrição desse retiro, que precisam experimentar, Senhor, da tua graça, que possam ser tocados neste momento. Para que o teu Santo Espírito, Senhor, o chame. Porque o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Por isso nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo que nos guia. Nós pedimos a intercessão poderosa da Virgem Maria sobre nós, sobre a vida de todos esses irmãos que estarão assistindo esse podcast, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Siga a gente no Instagram, catholic.cast, catcast. Siga a Carol também. Falei certo? É isso mesmo. Ai, que bom, falei certo. Fico perdido.
E acompanha essa nossa caminhada. Acompanha essa nossa caminhada que é dificultosa, é sofrida, mas é maravilhosa e é satisfatória. Muito obrigado. Fica com a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora possa te cobrir e tenha uma semana abençoada. Para